Relato, e esse é o relato da Rafaela, que se apaixonou perdidamente por um americano e comeu o pão que o diabo amassou na mão dele, mas conseguiu virar esse jogo. Num rolê em 2015, com uma amiga em São Paulo, quando elas entraram no bar e lá tinha um americano que ela imediatamente se encantou. Só que ela não falava absolutamente nada de inglês e ele nada de português. Mesmo assim, eles tentaram um contato ali usando o Google Tradutor. E eles pegaram o telefone um do outro, mesmo sem falar o idioma um do outro. Ela achou um pouco estranho porque ele tentou beijar logo ela de cara e ela ficou se perguntando, será se ele tentaria beijar uma mulher no país dele que ele estava vendo pela primeira vez e que ele mal conhecia? Ou será se ele também tem aquela ideia de que brasileira é causa ganha? E despertou nela aquela coisa, nossa, eu tô conhecendo um cara estrangeiro, eu tô conhecendo um americano, porque para ela os americanos estavam no mensagens todos os dias usando o Google Tradutor para conseguir conversar um com o outro. Eles não se viram mais em São Paulo, ela não morava em São Paulo, ela viajou para a terra dela e ele foi para outra cidade, ficou circulando por várias cidades aqui no Brasil e perguntou se ele poderia ir visitá-la na terra dela. E ela ficou super feliz, achando que ele estava indo porque ele estava muito apaixonado por ela. Mas um dia antes da viagem, ele manda mensagem perguntando se ele podia ficar na casa dela. Ela disse que não tinha como porque ela morava com os pais. Ele disse, tudo bem, eu vou procurar um lugar para ficar. Assim que ele chegou, ele avisou para ela que ele estava em um hostel, num quarto compartilhado com várias outras pessoas. Não ia ficar com ele, não. Foram sair para comer alguma coisa, pensasse que ela era uma interesseira. Então ela foi lá e pagou a conta para ele. Além de ter pagado a conta dele, ela ainda o convidou para um hotel, para que eles ficassem mais à vontade. E adivinha quem pagou por isso? Ela. Passar por lá de qualquer forma, ou seja, ele ia para lá de qualquer forma, porque de lá ele seguiria para um país vizinho e lá era a fronteira. Então ele não foi para vê-la, ele foi porque ele tinha que passar por lá. Ele ficou lá por volta de 3 dias, até que ele disse para ela que ele precisava seguir viagem. E ela perguntou para ele, quando nos vemos novamente? E ele respondeu, quem sabe um dia. Ele seguiu para o outro país, ela ficou muito abalada e eles continuaram se falando todos os dias. E pensou, se esse país é vizinho aqui de onde eu tô, por que não ir até lá visitá-lo? Ela nunca tinha saído do país dela sozinha. Ela não tinha um centavo e ela ficou se perguntando como é que ela poderia fazer isso. Então ela começou a pedir ajuda das pessoas. Precisava ir por volta de R$3.500 para conseguir ir até esse país, porque de fato era muito perto e muito barato chegar até lá. Em poucos dias ela conseguiu levantar esse dinheiro e foi até ele. Ela estava indo para lá. Ele tomou um susto e falou, ok, tudo bem, pode vir. No porto ele foi pegar ela. Ela teve que se virar para encontrar o lugar sozinha. Quando chegou no hostel, ele foi lá recepcionar ela, foram pro quarto individual. E ele já foi comunicando ela que eles iriam dividir o valor do quarto, mas que a parte dele, ele iria pagar com trabalho pro hostel, porque ele já tinha conversado lá com o dono do hostel, então ele iria pagar com trabalho, mas a parte dela, ela teria que pagar com dinheiro. Era ela que tinha que arcar. Ele levou ela para conhecer diversos pontos turísticos, mas ela sempre tinha que arcar com os seus custos. Até a água que ele comprava para ela tinha que devolver para ele o que ele pagou. Ela começou a se sentir muito mal com a forma como ele estava tratando ela. Chegou, não tinha mais dinheiro nenhum. Ela estava bem triste e ele veio perguntar o que ela tinha. Aí ela resolveu perguntar, o que você realmente quer comigo? Porque nós apresentando para todo mundo aqui como sua amiga. Ele disse, porque você é minha amiga. Ele disse para ela que isso não era possível porque eles moravam em países diferentes. O clima entre eles ficou péssimo, chegou a hora, me desculpa, baby, eu queria ter tratado você melhor. Mas ela entende, estou arrependido pelo que eu fiz pra você, quero uma nova chance. Então ela pensou, nossa, ele está arrependido, vou voltar pro país pra encontrar com ele de novo. Ok. Quando chegou lá, as coisas aconteceram exatamente como antes. Ele nem foi pegar ela no aeroporto de novo. Nada mudou em relação a dinheiro, ela pagar as próprias despesas dela, dividir a conta do... Tava tudo do mesmo jeito. A diferença é que ele tava um pouquinho mais carinhoso. E ele andava de mão dada com ela. Estavam
estavam andando de mãos dadas, passeando ali pelas ruas, com as amigas dele, e ele deu de cara com as duas amigas, e ele imediatamente, assim que viu as meninas, soltou a mão dela, fez assim. Ele ficou, essa aqui é a Rafaela, minha amiga. As duas olharam pra ela assim, e fizeram, ai. E ele literalmente deixou ela de escanteio pra dar atenção para aquelas duas amigas. Assim que ele terminou a conversa com as duas amigas, eles seguiram pro hostel. Ela, a amiga dela que estava no Brasil, e essa amiga falou para ela deixar um pouco o sentimentalismo de lado e começar a observar como ele olhava para as outras meninas. Que ele flertava com praticamente todas as meninas lá do hostel. Na cara, um bate-boca via Google Tradutor. Ele disse pra ela que ele ia voltar para os Estados Unidos e ele não sabia o que ia ser da vida dele, então ele não podia assumir nada com ela. Ao invés dela pegar e ir embora, não, ela pensou, ai, já que já vai terminar a troca de mensagens. A essa altura, eles já se ligavam de vez em quando porque ela já falava um pouco de inglês. Porque ele tinha preconceito. E quando ela questionou isso dele, ficou claro bastante pra ela que esse era um dos pontos principais, sim. Ela ficou com muito, um dia você vai me amar e eu não vou querer mais nada com você. Ela conseguiu um emprego melhor, começou a guardar dinheiro, viajou para fazer um intercâmbio em outro país para melhorar o inglês. E as redes sociais dela começaram a se movimentar de outra forma, com viagens dela, ela mais bonita, ela mais arrumada, ela mais feliz, e não dando mais tanto em namoro. Ela falou, ué, mas a distância? Ele disse, por enquanto sim. Ela, tá bom, eu aceito. Passaram ainda um bom tempo namorando à distância. Nesse período, ela intensificou as viagens para conhecer vários outros países e foi conhecendo outras pessoas também e publicando foto com essas outras pessoas que ela estava conhecendo. Foi aí que ele era pior. E ela terminou com ele, falou que não amava mais ele. Ele ficou desesperado e falou para ela que não era para ela fazer isso, porque na verdade eles precisavam se reencontrar de novo. E ele praticamente deixasse ele voltar ao Brasil